E aí, pessoal, prontos para mais um mergulho? Hoje a gente vai desvendar uma frase que mexe muito com a gente, né? Deus não aflige voluntariamente. É, essa frase tem um peso enorme na nossa cultura, na nossa fé. Então vamos tentar entender o que ela significa de verdade e como ela se aplica aos desafios que a gente enfrenta, né? A gente tem um material incrível aqui para analisar que explora a justiça de Deus, a misericórdia e como ele age, principalmente quando a gente está passando por momentos difíceis. Ah, verdade. Esses textos nos convidam a pensar, né, sobre a relação entre um Deus que é amor e ao mesmo tempo a gente vê o sofrimento no mundo. Uma questão que, nossa, a humanidade se debate há muito tempo. É tipo, como entender isso? É. Deus de amor e ao mesmo tempo tanta dor, muita dificuldade, como se estivesse sentado com um amigo, sabe? Hum. Tentando decifrar os mistérios da fé e como ela se conecta com a nossa vida real. E para começar, vamos direto ao ponto. Top. Lamentações 3.33. O texto diz que Deus não aflige do coração. Como a gente pode interpretar isso? Bom, essa passagem é fundamental porque ela quebra aquela imagem de um Deus vingativo, né? Entendi. Que se alegra com a nossa dor, com o sofrimento humano. Lamentações, na verdade, mostram o outro lado. Deus não sente prazer em causar sofrimento, em aplicar punições. A ira divina é, na verdade, uma resposta à injustiça. Um ato de amor que busca restaurar a ordem, o equilíbrio. Então a gente pode dizer que a ira de Deus é motivada pelo amor. Sim, exatamente. Tipo, ele se ira contra o que causa dor aos seus filhos. É isso. Imagina um pai que disciplina o filho, né? Porque o ama e quer o bem dele, mesmo que a disciplina doa no momento. A ira de Deus é sempre acompanhada de misericórdia. E tem como objetivo final a restauração, a reconciliação. É como um cirurgião, sabe? Precisa fazer um corte para curar uma ferida. Dói, mas é para trazer a cura. Faz sentido. Deus não quer punir por punir, mas sim trazer as pessoas de volta para ele, corrigindo o que está errado. E essa ideia me lembra da história de Léo no Antigo Testamento, né? Sim. A gente vê esse padrão se repetindo várias vezes, né? Israel se afasta de Deus, sofre as consequências, se arrepende e é libertado. É verdade, um ciclo. É. Que ilustra a seriedade do pecado e as consequências de se afastar de Deus. Mas, ao mesmo tempo, revela a infinita misericórdia divina. A vontade constante de perdoar, de restaurar. É como se Deus estivesse sempre de braços abertos, esperando o seu povo voltar para casa. Que lindo. E qual exemplo a gente pode usar para ilustrar esse ciclo de forma mais, assim, concreta? A destruição de Jerusalém por Nabucodonosor é um exemplo poderoso, né? Nossa, é verdade? Em Esdras 5.12, fica claro que Deus só permitiu essa tragédia depois de dar inúmeras chances para o povo se arrepender. A paciência de Deus tem limite, e quando a rebeldia persiste, o amor exige que a justiça seja feita. Mas mesmo no julgamento, a misericórdia se faz presente. Deus não abandona o seu povo, mesmo nos momentos mais sombrios. Ele usa até a destruição para atrair seus filhos de volta para ele. Nossa, que forte. É como se Deus estivesse dizendo, olha, eu não queria fazer isso, mas vocês não me deixam outra escolha. E essa lição histórica se aplica à nossa vida de hoje, né? Deus também nos dá o livre-arbítrio, a liberdade de escolher, mas as nossas escolhas têm consequências. Com certeza. Quando a gente escolhe o caminho errado, colhemos os frutos dessa escolha. Às vezes são amargos, né? Mas essas consequências não são a vingança de Deus. São como um sinal de alerta, chamado para voltar para o caminho certo, para se reconectar com Ele. Deus usa até as nossas falhas, os nossos erros, para nos guiar de volta para Ele. Entendi. É como se Deus estivesse sempre nos dando chances de aprender, de crescer, mesmo quando a gente tropeça. Esses momentos difíceis que a gente enfrenta podem ser um sinal de que a gente precisa reavaliar as nossas escolhas e voltar para perto de Deus. Mas e a tal da ira de Deus? Pois é. Como a gente concilia essa ideia com Deus de amor? A gente tende a associar a ira com algo negativo, né? Raiva. Raiva, vingança. Mas no caso de Deus, a ira é diferente. É uma resposta ao que é errado, ao que causa sofrimento, destruição. É motivada pela compaixão, pelo desejo de proteger, de restaurar a sua criação. Imagina um pai vendo o filho se machucando, brincando com fogo. A reação dele é de ira, né? Sim, de proteção? De proteção, de urgência em tirar o filho do perigo. A ira de Deus é parecida, mas em escala universal. Então a gente pode dizer que ira de Deus é uma forma de amor. Exatamente. Tipo, ele se ira contra aquilo que nos afasta dele. Isso. A ira de Deus é como um grito de alerta. Um sinal. Um sinal de que algo está errado, um chamado para correção, para mudança. E essa compaixão de Deus fica bem evidente em Mateus 23.37. Quando Jesus lamenta por Jerusalém, dizendo que queria reunir seus filhos como a galinha junto aos seus pintinhos. Que imagem forte. Mostra o quanto Deus se importa com a gente, né? O quanto Ele deseja nos proteger, nos guiar para o caminho certo.
Mas ao mesmo tempo a gente vê que Deus respeita a nossa liberdade de escolha, né? Sim, com certeza. Ele não nos obriga a nada. Ele nos convida, nos chama, nos alerta, mas a decisão final é sempre nossa. E essa liberdade de escolha nos leva a um conceito fundamental. A fornalha da aflição. A fornalha da aflição. É... Que metáfora poderosa. Ah. O que significa isso? A Bíblia usa essa imagem para comparar as provações, né, as dificuldades da vida, com o processo de purificação do ouro. O ouro, para se tornar puro, precisa passar pelo fogo. Ah, entendi. As dificuldades que a gente enfrenta são como esse fogo. Elas têm o potencial de nos refinar, de nos fortalecer, de nos moldar. Então, quando a gente está passando por momentos difíceis, não significa que Deus nos abandonou. Não. É como se estivesse usando essas situações para nos moldar, para nos tornar pessoas melhores. Exatamente. É justamente o contrário. Deus está presente na nossa dor, nos sustentando, nos dando força para superar os desafios. As dificuldades não são em vão. Elas têm um propósito, um significado. E esse significado é nos aproximar de Deus, nos tornar mais parecidos com Ele. Nossa, que incrível. É como se Deus estivesse nos lapidando, nos moldando para que a gente possa alcançar o nosso potencial máximo. A gente precisa ter fé de que, mesmo quando a gente não entende o porquê das coisas, Deus está no controle e está usando tudo para o nosso bem. É isso aí. E essa fé nos leva a outro ponto central da nossa conversa: a redenção. Mesmo que a gente erre, mesmo que a gente se afaste de Deus, Ele sempre nos oferece um caminho de volta. Mas e o julgamento? Sim. E as consequências dos nossos erros? Eles não são reais. O julgamento existe, é real, mas ele não é o fim da história. A última palavra de Deus é sempre a redenção. A restauração. A restauração, a reconciliação. E a prova disso é Jesus Cristo. A cruz é o maior símbolo da redenção. Deus, em seu infinito amor, se entregou por nós, pagou o preço dos nossos pecados para nos oferecer esse caminho de volta para Ele. Então, mesmo quando a gente erra feio, Deus não desiste da gente. Não. Ele está sempre de braços abertos, pronto para nos perdoar e nos acolher de volta. Sempre. E essa volta para Deus, essa reconciliação é o que chamamos de redenção. É a última palavra de Deus para nós. Nossa, que mensagem de esperança. Saber que a gente sempre pode voltar para Deus, não importa o que a gente tenha feito. É. E aí, pessoal? De volta para nossa imersão no tema Deus não aflige voluntariamente. Na primeira parte, a gente desvendou o significado profundo dessa frase, né? Exploramos como a justiça e misericórdia de Deus se entrelaçam e até vimos exemplos da história de Israel que ilustram esse ciclo de afastamento, consequências, arrependimento e, finalmente, a redenção. É verdade. Vimos também que Deus não se alega com sofrimento, né? Mas age com justiça e com amor, buscando sempre a nossa redenção. Mesmo quando a gente erra feio. E Ele usa dificuldades para nos moldar, para nos aproximar dele. Como um pai que disciplina o filho por amor. Exato, a gente até usou a metáfora da fornalha, lembra? O ouro precisa passar pelo fogo para se tornar puro. E as dificuldades que a gente enfrenta podem ter esse mesmo efeito na nossa vida, nos refinando, nos fortalecendo. Mas aí, como a gente coloca tudo isso em prática? Como a gente vive essa fé no dia a dia? Boa pergunta, estou pensando nisso agora. A gente entendeu a teoria, mas e a prática? O que a gente pode fazer para realmente viver essa verdade de que Deus não aflige voluntariamente? Sabe que o material que a gente está usando como base sugere 10 atividades práticas para a gente aplicar esses conceitos na vida real. Que tal a gente explorar cada uma delas? Bora lá. Tô curioso para saber como a gente pode colocar essa sabedoria em ação. Qual é a primeira atividade? A primeira é a meditação bíblica diária. O texto sugere escolher uma passagem que fale sobre a paciência e a misericórdia de Deus. Tipo, Lamentações 3.22-33 ou Salmos 103.8-13. A ideia é reservar um tempo todo dia para refletir sobre esses textos e como eles se conectam com a nossa vida, com os nossos desafios, com as nossas alegrias. Essa é uma prática clássica, né? Mas faz todo sentido. A meditação nos permite realmente absorver a palavra de Deus, entender o que Ele quer nos dizer e aplicar seus ensinamentos no dia a dia. É como se a gente estivesse abrindo espaço para Deus falar com a gente, sabe? Exatamente. É como se a gente estivesse sintonizando a nossa frequência com a dele, abrindo um canal de comunicação direta. E a segunda atividade é a jornada de perdão. O texto nos convida a fazer uma lista das pessoas que a gente precisa perdoar, incluindo a nós mesmos, e orar por elas, pedindo a Deus que nos ajude a agir com a mesma paciência e misericórdia que Ele tem com a gente. Essa é desafiadora. Perdoar nem sempre é fácil, né? Mas eu entendo a importância disso. Guardar mágoa ou ressentimento só nos prende ao passado, nos impede de seguir em frente. É como carregar um peso enorme nas costas. É verdade. Perdoar não significa esquecer ou concordar com o que aconteceu. É sobre se libertar da dor, do peso da mágoa. É sobre escolher amar, mesmo que doa. É sobre reconhecer que todos nós erramos e precisamos da graça de Deus para seguir em frente. Faz sentido. E a terceira atividade? O que mais a gente pode fazer para colocar em prática esse Deus não aflige voluntariamente?
A terceira atividade é sobre apoiar os vulneráveis. O texto nos incentiva a identificar alguém na nossa comunidade, na nossa família, no nosso círculo de amigos que esteja passando por um momento difícil e oferecer ajuda prática. Pode ser uma palavra de encorajamento, ajuda financeira, ou simplesmente tempo para ouvir, para dar um abraço, para mostrar que a pessoa não está sozinha. Que legal. É colocar o amor em ação, né? Ser a mão de Deus no mundo, estendendo a mão para quem precisa. Às vezes a gente se sente tão impotente diante do sofrimento do outro, mas um pequeno gesto pode fazer toda a diferença. É verdade. É sobre sair da nossa bolha, do nosso conforto e enxergar o outro, suas dores, suas necessidades. E a quarta atividade é o famoso diário da gratidão. A proposta é anotar diariamente as coisas pelas quais somos gratos, mesmo em meio aos desafios. Essa eu já conheço. Minha mãe sempre fala pra gente agradecer por tudo, pelas coisas boas e pelas ruins também, mas confesso que às vezes esqueço. É normal. A gente vive num ritmo tão acelerado que às vezes esquece de parar e agradecer pelas pequenas coisas. Mas a gratidão é um exercício poderoso para cultivar uma mentalidade positiva, sabe? Para reconhecer as bênçãos de Deus na nossa vida, mesmo nos momentos mais difíceis. É como se a gente estivesse treinando o nosso olhar para enxergar a beleza da vida, a bondade de Deus. E isso nos enche de esperança, de alegria. Verdade. Quando a gente foca no que a gente tem e não no que a gente não tem, a gente se sente mais feliz, mais leve. A gratidão realmente muda a nossa perspectiva. E a quinta atividade. O que mais a gente pode fazer para se conectar com essa verdade de que Deus não aflige voluntariamente? A quinta atividade é mergulhar na história. O texto sugere estudar casos bíblicos de personagens que enfrentaram o julgamento divino, tipo o rei Manassés ou o povo de Nínive. Observar como a misericórdia de Deus se manifestou na vida deles, mesmo depois de tantos erros, tanta rebeldia. Nossa, estudar a Bíblia pode ser bem interessante. É como se a gente estivesse aprendendo com os erros dos outros, né? Vendo como a graça de Deus se manifesta. Mesmo nas situações mais improváveis, a Bíblia é cheia de histórias incríveis, cheia de drama, de aventura, de lições para a vida. Exato. A gente pode aprender muito com a experiência dos outros, com a história do povo de Deus. E a sexta atividade é um desafio e tanto. A prática da paciência. O texto nos desafia a observar durante uma semana as situações em que a nossa paciência é testada. Tipo no trânsito, na fila do banco, em discussões com a família. E tentar reagir de forma calma, amorosa. Essa é para quem é forte, hein? Eu sou daqueles que já ficam estressados só de pensar no trânsito, mas eu sei que a paciência é uma virtude. É um exercício diário. Com certeza. A paciência é um músculo que a gente precisa fortalecer, né? E como todo exercício, exige esforço, disciplina. Mas os resultados valem a pena. A paciência nos permite lidar com as dificuldades, com os desafios da vida de forma mais serena, mais equilibrada, sem perder a cabeça. Verdade. É sobre respirar fundo, contar até 10 e escolher reagir com amor, mesmo quando a gente é provocado, mesmo quando a situação é estressante. E a sétima atividade. O que mais a gente pode fazer para viver essa verdade de que Deus está sempre conosco, mesmo nos momentos difíceis? A sétima atividade é colocar a mão na massa. O texto nos incentiva a participar de um projeto social, de uma causa que promova a justiça, que ajude os oprimidos, que faça diferença no mundo. É sobre sair da nossa zona de conforto e ser a mão de Deus na vida de outras pessoas, especialmente daquelas que mais precisam. Adorei essa. Fazer o bem faz bem, né? É sobre colocar nossa fé em ação, transformar o mundo ao nosso redor com gestos concretos de amor e compaixão. Exatamente. É sobre colocar em prática o amor ao próximo, lutando por um mundo mais justo, mais igualitário, mais humano. E a oitava atividade é, sem dúvida, uma das mais desafiadoras: orar pelos inimigos. O texto nos convida a fazer uma lista das pessoas que nos causaram mal, que nos machucaram, e orar por elas, pedindo a Deus que transforme seus corações. Nossa, isso é difícil. Mas eu entendo o poder da oração, né? Como se a gente estivesse entregando a situação nas mãos de Deus, confiando que Ele pode fazer o que é impossível pra gente. E perdoar os nossos inimigos nos liberta, né? Nos cura do ressentimento da mágoa. Com certeza. É um ato de amor e compaixão que nos liberta do ódio, do desejo de vingança. É sobre reconhecer que todos nós somos falhos, que todos precisamos da graça de Deus e que o perdão é o caminho para a cura, para a libertação. Verdade. Perdoar não é fácil, mas é libertador. E a nona atividade. O que mais a gente pode fazer para se aprofundar nesse tema? Deus não aflige voluntariamente. Que tal unir forças? O texto sugere organizar um grupo para estudar o tema da justiça e da misericórdia de Deus na Bíblia. É uma oportunidade de aprofundar nosso conhecimento, compartilhar experiências, aprender uns com os outros. Essa é legal. Aprender em comunidade é muito mais enriquecedor, né? A gente se sente mais motivado, mais inspirado. E a troca de experiências é fundamental. Com certeza. Aprender em comunidade nos enriquece, nos desafia, nos ajuda a crescer na fé. E a última atividade, a 10ª, é colocar os nossos sentimentos no papel. O texto nos incentiva a escrever uma carta para Deus, um desabafo, sabe?
Colocar no papel os nossos medos, as dores, as perguntas sobre as provações que a gente enfrenta, as nossas dúvidas, as nossas angústias. Escrever pode ser terapêutico, né? Ajuda a gente a organizar os pensamentos, a entender o que a gente está sentindo. E quando a gente coloca tudo para fora, a gente se sente mais leve, mais tranquilo. Exatamente. É como se a gente estivesse abrindo o nosso coração para Deus, entregando a Ele as nossas ansiedades, as nossas preocupações. E a gente pode ter certeza de que Ele nos ouve, nos compreende e nos ama incondicionalmente. Caramba, quanta coisa a gente já conversou. E ainda tem mais, né? Estou ansioso para saber o que vem a seguir. Com certeza. Na próxima parte, a gente vai se aprofundar ainda mais nesse tema Deus não aflige voluntariamente. E como a gente pode aplicar esses ensinamentos na nossa vida. Que legal! Até a próxima parte, pessoal. E aí, pessoal, de volta para a nossa última parte da imersão em Deus não aflige voluntariamente. Nessa jornada, a gente desvendou o significado dessa frase, explorou como a justiça e a misericórdia de Deus se entrelaçam e até mergulhamos em exemplos da história de Israel e em atividades práticas para aplicar no dia a dia. Mas tem uma coisa que ficou martelando na minha cabeça. O quê? Ficou curioso para saber o que a gente vai desvendar hoje. Sim, a gente falou da ira de Deus como uma expressão de amor e de como ele usa as dificuldades para nos moldar. Mas e quando a gente se sente perdido no meio da provação? Como saber se Deus realmente está presente, se ele está usando essa situação para o nosso bem? Às vezes a gente se sente tão só, tão abandonado. É normal se sentir assim. A gente é humano, né? Diante da dor, do sofrimento, é natural questionar, duvidar. Mas lembra da metáfora da fornalha da aflição? A gente comparou as dificuldades da vida com o processo de purificação do ouro no fogo. O ouro não se transforma em ouro puro sem passar por esse processo intenso, por essa prova de fogo. Da mesma forma, as dificuldades que a gente enfrenta têm o potencial de nos refinar, de nos fortalecer, de nos aproximar de Deus. Mas e como saber se a dificuldade que eu estou passando é esse tipo de fogo purificador? E não só um sofrimento sem propósito, como diferenciar um do outro? É aí que entra a importância de se conectar com Deus, de buscar sua presença em meio à dificuldade. A gente pode orar, meditar na palavra, conversar com pessoas que nos inspiram fé, que nos dão força e principalmente prestar atenção em como a gente está reagindo a essa situação. Nossa, faz sentido. É como se a nossa atitude fizesse toda a diferença. Se a gente se entregar ao sofrimento, à revolta, à amargura, a gente se perde. Mas se a gente se apegar a Deus, a gente encontra força para superar, para aprender, para crescer. Exatamente. O sofrimento em si não nos transforma. O que nos transforma é a forma como a gente reage a ele, a forma como a gente se relaciona com Deus em meio à dificuldade. Se a gente estiver se fechando para Deus, se a gente estiver cultivando amargura, ressentimento, a gente não está aprendendo com experiência, a gente está se afogando nela. Mas se a gente estiver buscando a Deus em meio à dor, se a gente estiver buscando aprender com a situação, se a gente estiver se esforçando para perdoar e amar, mesmo que seja difícil. Então a gente pode ter certeza de que Deus está usando essa situação para nos transformar, para nos moldar. É como se a gente tivesse a escolha de se afundar no sofrimento, de usar essa experiência para se aproximar de Deus, para se fortalecer. Que legal! Essa ideia me dá esperança. Me faz pensar na importância da redenção que a gente conversou bastante na parte anterior. A redenção é essa promessa de que, mesmo quando a gente erra, mesmo quando a gente passa por momentos difíceis, Deus está pronto para nos perdoar, nos restaurar, nos dar uma nova chance. Verdade, a redenção é a chave que abre a porta para uma vida nova, uma vida transformada pelo amor de Deus. E ela está disponível para todos nós, basta a gente se abrir para ela. Como a gente faz isso? Como a gente se abre para essa redenção? Tem algum passo a passo. O primeiro passo é reconhecer que a gente precisa dela. Admitir que somos falhos, que erramos, que precisamos da graça de Deus. É como tirar a máscara, sabe? Parar de fingir que somos perfeitos e admitir que precisamos de ajuda. E o segundo passo é aceitar essa graça, esse perdão que nos gruefe. Ele nos oferece de braços abertos. É como voltar para casa depois de uma longa jornada, encontrar acolhimento e amor nos braços do nosso Pai. É lindo pensar na redenção como uma volta para casa, né? Voltar para Deus, que nos ama incondicionalmente, que nos aceita como somos, com todas as nossas falhas, as nossas imperfeições. E essa nova chance que Deus nos dá, essa vida nova, se reflete na forma como a gente vive, né? Na forma como a gente trata as pessoas, na forma como a gente contribui para o mundo. Com certeza. A redenção não é só um evento pontual, mas um processo contínuo, que transforma a gente de dentro para fora. E essa transformação se manifesta em todas as áreas da nossa vida, nos nossos relacionamentos, no nosso trabalho, na forma como a gente enxerga o mundo e a nós mesmos. E como a gente sabe se essa transformação está realmente acontecendo? Tem algum sinal, algum indicador? Os frutos. Se a gente estiver buscando viver de acordo com os ensinamentos de Jesus, se a gente estiver amando a Deus e ao próximo, se a gente estiver
praticando a justiça e a misericórdia, a gente pode ter certeza de que a redenção está operando em nós. É como se a gente estivesse dando frutos de amor, de bondade, de compaixão, de generosidade, de paciência. Exatamente. Esses são os frutos de uma vida transformada pela graça de Deus. E eles são a prova de que a redenção não é só uma teoria, mas uma realidade que pode ser vivida por todos nós. Que mensagem poderosa. Acho que essa é uma ótima reflexão para a gente encerrar nossa conversa de hoje. Vimos que Deus não aflige voluntariamente, mas usa as dificuldades para nos moldar, para nos aproximar dele. E que a redenção é a chave para uma vida nova, uma vida transformada pelo amor de Deus. É verdade. Que a gente possa levar essa mensagem de esperança para a nossa vida, buscando viver em comunhão com Deus, praticando o amor ao próximo e dando frutos de justiça e misericórdia. Valeu pela companhia, pessoal. E até a próxima imersão.